O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, um dos países com a maior diversidade cultural, um país conhecido pelo seu futebol, conhecido pelo samba, conhecido pelo jiu-jitsu e também conhecido pelos seus diversos problemas. Isso não dá pra negar. Porém, semana passada o Brasil se tornou conhecido também por ter um talento nas artes cênicas. Essa arte que é vista como piada por muitos do nosso país. No vídeo de hoje eu vou te contar a história da primeira atriz brasileira a levar um Globo de Ouro pra casa, por conta do seu desempenho na tela. Eu já fiz um vídeo sobre a carreira lendária da sua mãe e hoje o vídeo é dedicado a Fernanda Torres, que por incrível que pareça, muita gente não conhece a grande trajetória da atriz que já foi premiada em Cannes e até atuou ao lado de Anthony Hopkins. Pois é. Então hoje eu vou te contar tudo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal que tá cheio de vídeo assim. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes do vídeo começar, eu preciso esclarecer como o meu conteúdo funciona. Esse vídeo não tem como objetivo fazer um tour detalhado pela carreira da atriz, assim como os outros vídeos aqui do canal. O principal objetivo é passar pela trajetória dos atores e atrizes e exaltar os principais papéis e feitos marcantes de cada artista. Mas isso é um vídeo compacto de uns 15 minutos no máximo. Então se você no final desse vídeo pensar, mas faltou aquela vez que ela deu em cima do Fiuk no Multishow, lembra, o intuito do vídeo não é pra falar sobre cada detalhezinho de cada carreira que eu trago aqui pro canal. Dito isso, bora pro vídeo. Fernanda Pinheiro Torres nasceu no dia 15 de setembro de 65, no Rio de Janeiro. Ela é a filha mais nova de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. E no vídeo que eu fiz sobre a mãe dela, eu conto um pouco sobre quão difícil foi pra Fernanda Montenegro a gestação de seus dois filhos. Enfim, o teatro e a atuação obviamente fizeram parte da vida de Fernanda Torres desde cedo, já que seus pais eram uma grande referência pro país nessa área. Com 13 anos ela entrou pro Tablado, uma escola muito famosa de teatro no Rio de Janeiro que já formou mais de 5 mil profissionais em artes cênicas. Entre eles tem o Pedro Cardoso, o Wolf Maia, a Sofia Charlotte e diversos outros grandes artistas. Para vocês terem ideia, a escola foi fundada em 51 e até hoje é uma referência na formação de novos atores. Fernanda Torres pegou gosto pela atuação e decidiu seguir a carreira de seus pais e se tornar uma atriz. Ela cursou o primário no Instituto Souza Leão, uma escola de ensino experimental dos anos 70, porém concluiu o ensino médio no Colégio São Vicente de Paulo, uma das escolas católicas mais tradicionais do Rio de Janeiro, onde encerrou seus estudos logo após o vestibular, pois já sabia que queria ser atriz. Sua primeira atuação nos palcos foi em 1978, na peça Um Tango Argentino de Maria Clara Machado. Logo após isso, a atriz iniciou sua carreira na televisão aos 14 anos, na série Aplauso, e aos 15 ela fez sua primeira aparição em uma novela, chamada Baila Comigo, de Manuel Carlos. Aqui ela interpretou a personagem Fauna Rosa, e nessa novela tanto seu pai quanto a sua mãe também fizeram parte do elenco, pra quem não sabe. Sua estreia no cinema foi aos 17 anos, em 83, com o filme Inocência. Esse filme conta a história de uma garota que fica seduzida pelo seu médico que tá tratando dela. E ela esconde esse sentimento e o romance de seu pai que não aprova esse relacionamento. Aqui ela atua ao lado de grandes atores, como seu próprio pai, o Fernando Torres, Ricardo Zambelli e Edson Celulari. E a sua carreira no cinema estava só começando. Já que em 85 ela estrelou o filme A Marvada Carne, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado. E assim como a sua carreira, seus prêmios também estavam só começando. Em 86 ela protagonizou o filme Eu Sei Que Vou Te Chamar, de Arnaldo Jabor. Filme esse que conta a história de um casal que decide fazer um jogo de verdade sobre a história da vida deles, um pro outro. Uma espécie de sessão de psicanálise filmada. E esse filme, rapaziada, foi extremamente elogiado. Ele participou do tradicional Festival de Cannes, onde foi selecionado para a mostra principal, concorrendo à Palma de Ouro de melhor filme. E por sua vez, Fernanda Torres recebeu o prêmio de melhor interpretação feminina, tornando-se a primeira atriz brasileira a vencer esse que é um dos mais prestigiados prêmios do cinema do mundo. Ou seja, ela já tinha feito história lá atrás e muita gente não sabia disso. Enfim, no mesmo ano ela também foi premiada novamente, só que agora em Nantes, na França, pelo papel de Eliane no filme Com Licença, Eu Vou à Luta. E eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse vídeo não faz nem ideia desse reconhecimento que a atriz tem muito antes de Ainda Estou Aqui, já que a lembrança que grande parte do público tem é de Fátima e Tapas e Beijos, ou pelas suas comédias mais recentes, que de fato também foram muito marcantes. Outros 3 papéis marcantes da atriz no cinema foram de Maria no filme Que É Isso, Companheiro, um filmaço brasileiro que também concorreu ao Oscar no ano de 97, no papel de Dolly no filme A Guerra de um Homem, na qual Fernanda Torres atua ao lado do Sr. Anthony Hopkins, simplesmente. Bom, pra quem não conhece, Anthony Hopkins é um grande gênio do cinema, né? Esse cara que ficou eternizado no cinema como um dos melhores vilões da história pelo Hannibal Lecter. Só que esse filme, a própria Fernanda disse que esse filme é ruim, mas pelo menos serviu a experiência, né? E o último dos 3 papéis é um dos melhores filmes, na minha opinião, que Fernanda Torres participou, chamado Jogo de Cena. Esse filme tá na Netflix e eu recomendo pra que todo mundo assista. É basicamente uma espécie de documentário onde várias mulheres contam a história de sua vida, e depois várias atrizes contam a mesma história. É uma puta obra que vale a pena ser assistida. Voltando pra sua carreira na televisão, a Fernanda Torres também seguiu fazendo sucesso por aqui. Em 86 ela foi chamada pra viver a protagonista Simone Marques no remake de Selva de Pedra, uma novela muito clássica. Ainda nos anos 80 ela trabalhou na minissérie Parabéns Pra Você, de Braulio Pedroso. Agora, na década de 90, a maioria dos trabalhos
trabalhos televisivos da Fernanda foram de humor, mostrando ao público toda a versatilidade e carisma da atriz. Em 94, ela atua em 3 episódios de Terça Nobre, bem como em 5 episódios de A Comédia da Vida Privada, em textos de Guel Arraes e Jorge Furtado. Contracenou ainda com Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch e Denise Fraga no humorístico Vida ao Vivo Show. Bom, entre 2001 e 2003 foi um dos melhores períodos para atriz em questões televisivas, já que Fernanda Torres protagonizou com Luiz Fernando Guimarães a série Os Normais, um fenômeno na televisão brasileira, que mostrava com humor e inovação de linguagem as situações cotidianas vividas pelo casal Rui e Vani. Bom, Os Normais virou cult, levou muitos fãs a não saírem de casa na sexta-feira de noite até esse programa acabar. Não só as cenas e os diálogos dos personagens conquistaram o público, mas também as calcinhas e os sutiãs da Vani. Essa série foi tão marcante que após o final de exibição, foram lançados 2 filmes dos Normais, fazendo sucesso nas bilheterias também. Entre 2003 e 2008, a atriz fez sucesso com o monólogo A Casa dos Budas Ditosos, texto de João Baldo Ribeiro, que ganhou direção de Domingos Oliveira. Fernanda, pela sua atuação, recebeu 2 prêmios de melhor atriz, o Qualidade Brasil, na categoria Comédia, e o Prêmio Shell de 2004. Em 2008, ela estrelou com Evandro Mesquita o quadro Sexo Oposto, exibido no Fantástico. E de 2011 a 2015, Fernanda protagonizou ao lado de Andréa Beltrão uma das séries de comédia mais queridas pelo público, que foi Tapas e Beijos. Eu tenho até algumas lembranças dessa série. Eu lembro que minha mãe assistia todo dia que passava. Se eu não me engano, acho que era de terça-feira. E realmente era muito engraçado as situações que essa série mostrava. Basicamente, a trama acompanhava Fátima e Sueli, 2 amigas solteiras que estão em busca do amor de suas vidas, só que tudo isso de uma forma muito cômica. Pra vocês terem ideia, até hoje algum corte dessa série viraliza na internet, pra resgatar alguma pérola daquele programa. É igual esses cortes que a gente vê também do Agostinho Carrara, que volta e meia viraliza. Enfim, Fernanda Torres ainda fez diversas coisas. Isso é que eu nem tô falando da sua carreira no teatro, que ela também fez muito sucesso. Mas eu acho que você já conseguiu entender que ela tem um currículo muito extenso. Pulando bastante no tempo, vamos falar sobre o aclamado filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Filme esse que também concorreu ao Globo de Ouro e conta a história de Eunice Paiva, uma mulher que perde seu marido na ditadura militar e precisa cuidar de todos os seus filhos e lidar com a perseguição daquele regime. Esse filme fez muito barulho, principalmente por estar indicado a diversos prêmios internacionais. E assim, o que falar da atuação de Fernanda Torres, né? Simplesmente fenomenal, cada detalhe. E a premiação do Globo de Ouro reconheceu isso, e pela primeira vez na história uma atriz brasileira ganhou esse prêmio. Prêmio esse que nem a sua mãe teve a felicidade de ganhar. E ela foi lá e trouxe pra casa. Apenas. Mas... e o Oscar? Bom, eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de janeiro, e a lista dos indicados ainda não foi divulgada. Na verdade, rolou até um adiamento pro dia 19 por conta daqueles incêndios lá em Los Angeles. E depois do Globo de Ouro, eu vi alguns veículos da mídia internacional apontando Fernanda Torres como uma provável indicada. Assim como Ainda Estou Aqui, indicado como filme estrangeiro. Então, nesse momento, é só ficar na torcida. Seria um momento histórico ver a filha no mesmo lugar da mãe anos depois. Independente do resultado, a Fernanda Torres já entrou pra história e é uma vencedora. E todo o seu talento agora é reconhecido por boa parte do mundo também. E pra finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre a sua vida pessoal, curiosidades e até algumas polêmicas que a atriz se envolveu ao longo da sua grande carreira. Bom, começando com seu primeiro namoro. Muita gente não sabe disso, mas a atriz namorou Pedro Bial por fucking 3 anos. E apesar deles não terem seguido adiante, os dois hoje mantêm uma boa amizade. E até brincam com essa época da vida deles. E o que fala das entrevistas da senhora Fernanda Torres, né? Essas daí já entraram pra história. Inclusive, teve um corte que gerou uma repercussão numa entrevista antiga lá do Roda Viva, onde ela fala que não suporta crente. E na verdade esse trecho é tirado de contexto. Porque no final da sua fala ela não quis dizer exatamente aquilo que as pessoas maldosas fizeram questão de cortar. Enfim, quando você escuta a fala inteira e espera a conclusão, você consegue entender o que ela quis dizer. Ainda no Roda Viva, uma entrevista da atriz em 2023 também gerou uma certa repercussão, já que Fernanda criticou a alienação de parte da classe artística em relação às questões sociais e econômicas do nosso país. Embora tenha sido elogiada por alguns pela franqueza, outros a acusaram de generalizar e desmerecer colegas de profissão. Pra finalizar com chave de inveja, algumas jornalistas argentinas simplesmente resolveram causar na premiação da Fernandona. Falaram mal do penteado da brasileira e, como se todo o recalque das inimigas já não fosse o suficiente, elas desmereceram o prêmio da brasileira. Bom, isso obviamente pegou mal pra caramba, mas a gente já espera isso vindo dos nossos hermanitos, né? Fernanda é uma das poucas atrizes brasileiras a conquistar o reconhecimento fora do país. Sua vitória no Globo de Ouro foi uma enorme conquista pro seu extenso currículo e isso é um motivo pro brasileiro se inspirar e se espelhar. A atriz se tornou um exemplo para jovens artistas, destacando-se pela coragem de experimentar em diferentes áreas e pela longevidade da sua relevância artística. A bichona é lendária, não tem jeito. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Eu quero te pedir muito para deixar um like e se inscrever aqui no meu canal. E o mais importante de tudo, para você deixar aqui nos comentários algum ator ou atriz que você quer saber a trajetória, que eu prometo que vou trazer aqui pro canal. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo também, caso você queira me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!